Outro aspecto que toma conta das discussões, que partiu da Câmara e foi parar no Senado, é a PL da dosimetria. Puxa, o presidente da CCJ diz que essa PL é pró-facção criminosa. Márcio Rocha nos atualiza desse tema. Fala, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa aqui em Brasília para a resolução da tramitação do projeto que trata da redução de penas para os envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Mesmo aí diante dos protestos que a gente teve durante o final de semana, que aconteceram, né, foram realizados em diversas cidades brasileiras contra a aprovação desse texto, né, da redução e talvez até contra uma possível anistia dos envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Isso porque o presidente da casa, Davi Alcolumbre, já pautou a votação para o plenário já para a próxima quarta-feira. Antes mesmo, né, de votar, já pautou essa proposta antes dela ter sido analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele lembrou, né, durante os últimos dias, que tem o compromisso de votar essa proposta até o final deste ano. E a ideia é que assim que for analisada pela CCJ, esse texto, essa proposta seja encaminhada para a análise do plenário no mesmo dia. Mas, apesar das intenções de Alcolumbre, o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, já afirmou, primeiro, que é contra o texto e defende que essa discussão pode acabar sendo empurrada para 2026, porque ele acredita que pedidos de vista, ou seja, de mais tempo para analisar esse projeto, possam ser apresentados pelos senadores que fazem parte da CCJ. Mas a gente lembra também que o senador Espiridião Amin, que foi escolhido relator dessa proposta no Senado, já se mostrou favorável, inclusive com a anistia aos condenados, o que inclui aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão e que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O texto aprovado determina que, para os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados no mesmo contexto, as penas não serão mais somadas. E aí, a partir de agora, ela será usada a pena mais grave. Como a lei penal só pode retroagir para beneficiar o réu, a nova regra implicaria a revisão do total para esses dois crimes. E aí prevalece a pena maior, ou seja, 4 a 12 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Na prática, também, o texto prevê a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena, e não 1/4, como é atualmente, e estabelece também percentuais maiores a depender de cada caso. Se essa proposta pelo Senado, se for aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula ainda neste ano, enfim, quando o presidente Lula sancionar essa proposta, ela deve beneficiar não somente Bolsonaro, mas também os condenados, principalmente do Núcleo 1, o ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, os generais Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e Augusto Heleno, além do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o deputado federal Alexandre Ramagem, ele que inclusive está nos Estados Unidos e é considerado foragido. A gente lembra que essa proposta, a condenação do chamado Núcleo 1, que é o núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, né, segundo a Procuradoria-Geral da República, foi apresentada pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, já tramitou em julgado para o Núcleo 1, né, os que são considerados os cabeças do movimento, e aí a gente deve ficar esperando para saber se esse texto vai ser mesmo sancionado pelo presidente Lula, se for aprovado pelo Senado, e aí como que esse texto vai beneficiar esses envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Márcio Rocha, perdão. O Zaidan, que peso que tem, hein, o relator da CCJ, aliás, não o relator da CCJ, o presidente da CCJ lá no Senado. Que peso tem ele dizer que a PL é ruim, que vai favorecer a facção criminosa, hein, Zaidan? Tem muito peso. Antes de mais nada, né, Ronald, o Márcio citou o Ramagem, que provavelmente vai seguir aí o caminho da Zambelli, né? Deve renunciar também. Agora, com relação à dosimetria, além do presidente da CCJ ter dito que é contra e que o texto é muito ruim, o texto é péssimo. Há tantos advogados lá na Câmara dos Deputados
Eles não perceberam, não leram ou não conhecem a lei. Não perceberam quais as consequências disso. Que, por exemplo, meu caro Ronald, seriam beneficiados, no caso de aprovação desse texto, tal como ele foi aprovado na Câmara, seriam beneficiados criminosos com coisas que nada têm a ver com o 8 de janeiro, com tentativa de golpe de Estado. Mas crimes contra mulheres, crimes contra o patrimônio público, atentados a transporte público, inclusive incêndio, crimes ambientais, crimes econômicos, todos esses estariam alcançados, seriam beneficiados por esse projeto que a Câmara aprovou. É um negócio lamentável. E mais do que isso, né, Ronald? O relator já disse, não, isso aqui, meu relatório é completamente contrário ao que a Câmara aprovou. Isso aqui não presta. E o presidente da CCJ dizendo a mesma coisa. O que o Otto Alencar acredita é que se conseguirem apresentar um texto que beneficiará exclusivamente, inclusive há um projeto no Senado que beneficiaria a chamada massa de manobra do 8 de janeiro, porém, ao mesmo tempo, aumentaria as penas para aqueles que organizaram, financiaram, elaboraram o plano de golpe de Estado. E haveria o benefício para a massa de manobra do 8 de janeiro em si, e não por aqueles que foram condenados por ações cometidas muito antes do 8 de janeiro, também. Ele acredita que isso passa no plenário do Senado. Agora, isso que a Câmara aprovou não vai passar na CCJ. Agora, você tem Espiridião Amin, né? Você tem movimentos em direção oposta, mas da CCJ, todos os sinais que saem de lá é que esse texto, que é muito ruim, basta ver as consequências, basta observarmos os outros crimes que seriam alcançados por essa esquisitice, né? Que é poder legislativo alterando dosimetria de pena. O poder legislativo tem o poder intransferível de anistiar, mas mudar as penas, derrubar aquilo que foi definido por critérios técnicos, né? Mudar a dosimetria, é uma esquisitice tremenda, o texto é horrível e as consequências são inaceitáveis. Então, provavelmente, ou mudarão radicalmente esse texto no Senado, ou ele morre, Roland. Texto criado para um benefício por encomenda, né? Para beneficiar figuras específicas. Não pensaram nas consequências e está aí explicitado quais seriam.